E hoje pela manhã nós iremos seguir na nossa série de exposições na carta de Tiago. E eu peço que, por gentileza, você abra lá em Tiago, capítulo 3, os versículos 13 ao 18. Tiago, capítulo 3, os versículos 13 a 18 é a porção da palavra do Senhor que iremos expor nesse serviço de culto nessa manhã. Tiago 3, 13 a 18, ouçamos então a voz do Senhor que nos fala assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, a compreensão da sua palavra. Pai bondoso, mais uma vez nós chegamos diante de Ti em oração, em resposta àquilo que o Senhor falou conosco nessa leitura da Tua palavra, mais uma vez clamando que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor também, Pai, faça do nosso coração um terreno fértil em que a semente da Tua palavra chega e transforma. Faz também, Senhor, com que as palavras dos nossos lábios, o meditado do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença nesse momento. Nós oramos pedindo toda atenção, concentração e dedicação para que o Senhor fale conosco. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a Bíblia é um livro realmente desafiador em vários sentidos. Não só porque ela revela para nós princípios para a vida que são bem contrários à nossa natureza humana pecadora, mas também pela complexidade de interpretação de alguns textos. Na primeira vez que li a Bíblia inteira, me deparei com versículos que fizeram a minha mente ficar meio que confusa. Em especial, eu posso citar aqui, eu me lembro muito bem, de Provérbios 26, versículos 4 e 5, onde o sábio afirma o seguinte: não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhantes a ele. E logo depois, no versículo 5, ele diz: ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Respondo ou não respondo ao insensato? O que eu faço exatamente? A resposta, que só aprendi depois de muito tempo de leitura e estudo, é: depende. O fato é que não temos respostas prontas para tudo na vida. A Bíblia não nos fornece respostas específicas para tudo na nossa existência, como, por exemplo, mudo de cidade ou não? Escolho essa ou a outra profissão? Caso com a pessoa A ou com a pessoa B? E é justamente por isso que precisamos, tendo a Bíblia como elemento norteador, da sabedoria que vem lá do alto, do Deus que nos salvou em Cristo. É claro que a Bíblia não é vista pelos homens como a única fonte onde as pessoas buscam sabedoria, pois elas procuram também em gurus, buscam em filósofos, em livros de autoajuda e até mesmo em outras expressões de religiosidade. E aqui se estabelece uma bifurcação entre dois tipos de sabedoria. Primeiro, uma que vem do alto, vem de Deus. E segundo, uma que é terrena, que vem das percepções sempre deturpadas da mente humana, caída e corrompida pelo pecado. O fato é que o foco do texto que nós acabamos de ler é justamente tratar sobre isso, sobre sabedoria. E é importante, nesse momento introdutório da nossa exposição, distinguir conhecimento
de sabedoria. Para entender tudo aquilo que ele vai falar daqui para frente, é importante fazermos essa distinção desses dois termos. Conhecimento diz respeito à obtenção de informações. Você consegue muito bem na internet, com a IA, se você ler muitos livros, você adquire muito conhecimento. Porém, a sabedoria está um passo à frente do conhecimento, pois ela é a aplicação correta do conhecimento adquirido. Então, Tiago, aqui por meio desse texto, ele não está se referindo a conhecimento, ele está se referindo à sabedoria, que no contexto cristão, a sabedoria é a aplicação do conhecimento da palavra. É tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que ouvimos, quando aquilo se torna de fato a nossa vida. De forma que podemos encontrar pessoas que têm muito conhecimento da Bíblia, mas nenhuma sabedoria para a vida oriundo dela. Quantas pessoas que foram criadas na igreja, que sabem versículos e versículos de cor, sabem perguntas e respostas do breve catecismo, porque foram criados na igreja, elas sim têm muito conhecimento da Bíblia e dos símbolos de fé, mas que são tolas. Mas que aquilo não muda absolutamente nada na vida dela. É justamente sobre isso que precisamos falar, sobre essa distinção. Logo no começo dessa carta, Tiago destaca a importância da sabedoria. Já no versículo 5 do capítulo 1, onde ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aqueles irmãos que estavam na dispersão, alvo dessa carta de Tiago, por passarem por várias provações, eles precisavam de sabedoria. E a sabedoria aqui em Tiago, conforme nós vimos no versículo 5 do capítulo 1, ela é uma promessa ao crente que busca o Senhor, pedindo a Deus por ela. A sabedoria presente na vida de uma pessoa será aquilo que vai dirigir as suas atitudes diante de algumas situações, escolhas e a forma como vamos nos relacionar com as pessoas. No texto de hoje, vemos uma clara distinção entre dois tipos de sabedoria. Então percebam, eu falei agora há pouco de conhecimento, que existe um conhecimento que nós podemos adquirir de maneira muito fácil hoje, vivemos na era da informação. Mas agora eu quero mostrar que, segundo o texto, há dois tipos de sabedoria. Eu falei que a sabedoria bíblica é pegar o conhecimento e aplicar, mas aqui no texto nós vemos claramente a distinção entre dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que é chamada de sabedoria do alto, e também vemos uma sabedoria que é chamada de sabedoria terrena. Claramente há uma distinção entre a sabedoria que vem do homem exclusivamente e também uma sabedoria que vem da parte de Deus. Dessa forma, vemos que todos os homens têm um certo tipo de sabedoria que irá guiá-los na sua vida. Essa sabedoria o guiará tanto para o bem como para o mal. Isso depende da origem dessa sabedoria. Ela vem de Deus ou exclusivamente da mente humana com as suas categorias de prioridades erradas? Não é incomum as pessoas pensarem que têm a sabedoria correta, mas quando observamos as suas práticas, vemos que a sua sabedoria não procede de Deus. Por exemplo, vocês acham mesmo que aqueles políticos corruptos, especialmente aqueles que estão em Brasília, que vestem toga, eles não se acham muito espertos? Eles se acham muito sábios. Eles conseguem dobrar a lei. Eles conseguem fazer o que querem. Você acha mesmo que o mentiroso acha que vai ser pego? Se ele imaginasse que ia ser pego, ele nunca ia mentir. O mentiroso se acha muito sábio, muito esperto. Ou até mesmo os imorais. Os imorais são sábios aos seus próprios olhos. Vocês acham que o pessoal que está lá no carnaval, vivendo todo tipo de lascívia e de prostituição, acham que são burros? Não, para eles, a vida é uma só. Tem que ter sabedoria para viver a vida. É por isso, então, que eu vou aproveitar loucamente. Eles se acham sábios. E para sabermos se temos a boa sabedoria do alto ou a terrena, temos que observar os frutos das nossas atitudes. Se ouvimos a voz do Senhor, conforme diz o texto de Provérbios que nós lemos, se a voz do Senhor foi aquilo que nos guiou, a sabedoria vinda do Senhor, ou se é a estultice do nosso coração. São as nossas obras que determinarão qual tipo de sabedoria que nós temos. Conforme vimos na exposição da semana anterior, lá em Tiago 3, versículos 1 a 12, Tiago orienta aqueles que querem ser mestres na igreja
a dominarem a língua. E certamente a forma como dominamos a língua atesta o tipo de sabedoria que temos. Então percebam como é que está sendo a confecção do argumento de Tiago. Lá no capítulo 3, ele começa com uma mensagem direcionada para os mestres, onde ele fala da importância de dominar a língua. Agora, então, ele fala sobre a sabedoria. O ponto é, esses mestres, ou aqueles que querem ser mestres, eles têm uma sabedoria vinda de Deus ou uma sabedoria que é terrena? E certamente a forma como dominamos a língua atesta o tipo de sabedoria que temos. Esse é um dos frutos da sabedoria que vem lá do alto. A sabedoria do alto é exigida dos mestres, de maneira muito especial, porque são os mestres que estão na igreja que aconselham. Lembremos que nessa sessão, o público inicial de Tiago são os mestres. Tiago está falando aqui para aqueles que são ou que querem se tornar pastores no meio da igreja de Cristo. Mas visto que o mestre é padrão para os fiéis, vemos Tiago também orientando os membros da igreja. Todos devem observar esse texto para saber analisar se a sabedoria que possuem é uma sabedoria vinda de Deus, do alto, ou é uma sabedoria vinda dos homens, carnal e terrena. Quando nós observamos o nosso texto, podemos perceber que ele pode ser dividido basicamente em duas seções. Primeira parte, os versículos 13 a 14, onde Tiago fala sobre os frutos da sabedoria vinda do alto e da sabedoria terrena. E na segunda parte, os versículos 15 a 18, ele mostra a diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria vinda do alto. Então, a primeira parte, ele fala dos frutos, e a segunda parte, ele fala da diferença entre esses dois tipos de sabedoria. Vejamos, então, a primeira parte do nosso texto, onde Tiago trata sobre os frutos da sabedoria vinda do alto e da terrestre. Quem entre vós é sábio e inteligente? Perceba que ele destaca aqui dois adjetivos: sábio e inteligente. Por que é importante entendermos esses dois adjetivos propostos aqui por Tiago? Porque essas duas qualidades geralmente são vinculadas aos homens que exercem liderança no meio do povo de Deus. Eu poderia citar outros textos, mas, por exemplo, Deuteronômio 1:13 diz o seguinte: tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponham por vossas cabeças. Diante disso, cremos que nessa sessão, provavelmente Tiago continua falando para aqueles que são mestres da igreja, o qual ele começou a direcionar a sua fala no versículo 1 do capítulo 3. Mas como já falamos anteriormente, as qualidades exigidas para um mestre também devem ser vistas em todos os crentes da igreja. E para responder essa primeira pergunta, Tiago não usa como critério para saber se sou sábio ou inteligente o QI. Faça uma prova de QI para saber se você é sábio ou inteligente. Ele não pergunta também quantas páginas você leu, ou quanto você estudou, ou qual é a sua qualificação acadêmica. Para ele, a sabedoria seria mostrada, segundo a segunda parte do versículo 3, em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Tiago aqui mostra que a demonstração de sabedoria e inteligência não se daria apenas por palavras, mas por atitudes. Como que você sabe se uma pessoa é sábia de verdade? Pela forma como ela vive, pelas atitudes dela. Tiago já havia falado antes sobre ouvir a palavra e praticá-la. Ele falou também que a fé é demonstrada por obras. Agora ele mostra que a prática piedosa mostra se a pessoa é sábia e inteligente. E para Tiago, a sabedoria e a inteligência devem ser mostradas mediante duas atitudes. Primeira coisa que ele destaca é em mansidão de sabedoria. O que é exatamente isso, uma mansidão de sabedoria? É uma mansidão procedente da sabedoria. Aquele que é sábio deve ser manso e não brigão. A sabedoria o guiará a ser manso. Ser manso, queridos, não é ser frouxo, mas é ter domínio sobre a sua ira. É não revidar. Como que você sabe se uma pessoa é sábia de verdade? Se, em meio a momentos em que ela é colocada sob pressão, ela não estoura. Ela é mansa. Mesmo em momentos em que ela é confrontada.
Lembram-se do Senhor Jesus Cristo? Xingado, blasfemado, e ele não revidava. Ele era manso, até mesmo quando passava por um momento de ultraje. Você quer saber se uma pessoa é sábia de verdade? Veja se ela não é esquentada. Se uma pessoa é esquentada, esse é o primeiro sinal da tolice dela. Fala demais, é precipitado demais. O que é sábio, cala mais a boca. O que é sábio, ele é manso. Ele não briga por qualquer coisa. Então a primeira coisa que Tiago diz é: você quer ver se você é sábio? Mostre se você tem uma mansidão, que é fruto dessa sabedoria. E segundo, ele fala, mediante condigno proceder. Ou seja, mediante um proceder, um procedimento exemplar. Você quer saber se uma pessoa é sábia de verdade? Veja se o procedimento dela é exemplar. Se não tem nada no testemunho ou na vida da pessoa que é vergonhoso, que chama a atenção para o pecado dela e não para Deus. Essas obras provariam se de fato aquelas pessoas seriam sábias e inteligentes. Atitudes falam muito mais alto do que palavras. A sabedoria não é demonstrada por palavras, a sabedoria é demonstrada por atitudes. Com isso, Tiago mostra que a sabedoria é diagnosticada por nosso temperamento manso e atitudes corretas. É importante que isso fique bem claro, porque muitas vezes nós pensamos que temperamento manso é sinal de passividade, muitas vezes é. Mas temperamento manso muitas vezes é sinal de sabedoria vinda do alto. Calar quando tem que calar, escolher a hora certa de falar as palavras. Às vezes pensamos que a sabedoria é algo bem longe de nós e que só estarão nas pessoas que viveram uma longa vida acadêmica. Mas segundo Deus, sabedoria é medida por nossas atitudes. De tal forma que uma pessoa pode ser semi-analfabeta e ser cheia de sabedoria do Senhor, ao ser mansa e ter atitudes que estão de acordo com a palavra de Deus. E um outro ponto também é verdade. A pessoa pode ter um bocado de titulação, vários doutorados, pós-doutorados, e ser uma tola. Aquele que o Salmo 32 diz que é como um cavalo ou uma mula. Burro, tolo, insensato, porque não tem a sabedoria vinda de Deus. Então, no versículo 14, Tiago mostra quais são os indícios de que nós não temos a verdadeira sabedoria. Ou seja, é melhor sabermos o que não é, ou melhor, o que não exemplifica ou demonstra a verdadeira sabedoria, para sabermos se temos a verdadeira sabedoria ou não. Tiago diz no versículo 14, se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Tiago mostra aqui dois sentimentos que podem estar nos nossos corações e atestas que somos sábios. Esses dois sentimentos deveriam claramente ser observados de maneira muito especial por aqueles que já desejavam ou que já eram mestres na igreja. Primeira coisa, você quer saber se você é sábio? Veja se tem inveja amargurada no seu coração. A pergunta é, o que é uma inveja amargurada? A inveja é desejo inveja é o desejo de ter o que é do outro. Todo mundo sabe exatamente o que é aqui. Já a inveja amargurada é quando você fica triste diante da vitória do outro. Sabe quando fulano se deu bem e você não se deu? E você tem aquela inveja, aquela amargura. Por que não foi para mim? Porque todo mundo se dá bem, né? E isso é muito presente no Brasil. Porque a gente não gosta de ver ninguém se dando bem. Ou até que a pessoa se dê bem, mas nunca melhor do que eu. As pessoas não aguentam ver as pessoas ganhando dinheiro, tendo prosperidade, conseguindo sucesso, porque elas ficam com inveja amargurada dos outros. Então, a começar dos mestres, se eles olham uns para os outros com esse sentimento, por que eu, sendo mestre, sendo líder, eu não tenho isso que fulano tem? Isso é uma desgraça no meio da igreja. Mas isso é uma desgraça no meio dos crentes. Você quer saber se você tem a sabedoria que vem do alto? Você fica feliz quando o irmão se dá bem? Você fica feliz quando o irmão passa numa prova? Você fica feliz quando o irmão ganha um bom dinheiro? Ou você fica com aquele sentimento de,
Esse fulano está achando que é quem? Porque está ganhando dinheiro agora. Ou porque está se dando bem. Ou porque conseguiu tal título. Inveja amargurada. Você tem inveja em relação ao salário das pessoas, aos bens, à prosperidade, até mesmo em relação ao casamento. Queridos, ele também destaca um outro sinal de que a nossa sabedoria não vem de Deus, quando ele fala de sentimento faccioso. Aquele que tem esse sentimento faz tudo para o seu próprio benefício. Todo mundo conhece a expressão facção no contexto do crime, não é isso? Mas nós não apenas devemos entender facção dentro do sentido do crime, mas facção quando diz respeito àquilo que é nosso ou dos nossos. Então, um mestre, ele não pode ter sentimento faccioso, onde o meu grupinho de amigos mais próximos da igreja devem ser privilegiados. Onde a minha família, por ser minha família, deve ser privilegiado em detrimento da igreja. Sentimento faccioso é uma prova de tolice. Aquele que tem esse sentimento faz de tudo para o seu próprio benefício. Ele compra brigas para que ele seja beneficiado ou os seus. Só faz as coisas se for para ele se dar bem e não para a glória de Deus. Sentimento faccioso é aquilo que estamos vendo diariamente no jornal, onde vemos homens togados fazendo aquilo que é a vontade pessoal deles. Dane-se a nação, dane-se os cofres públicos, porque eu quero é que eu me dê bem. Infelizmente isso está na nossa cultura, irmãos. Porque o que nós vemos muitas vezes é, eu vou votar no político A, porque se o político A ganhar, eu vou me dar bem. Dane-se as outras pessoas, dane-se o país. E às vezes isso acontece dentro da igreja, onde eu não estou interessado exatamente no bem da igreja, mas eu estou interessado no meu benefício. Você quer saber se você é sábio? Seu sentimento é faccioso. Você só quer que o seu se dê bem, os seus amigos, os mais próximos a você. E, queridos, no caso dos mestres, isso é algo tão terrível que isso chega ao ponto de dividir a igreja, se for necessário. Isso faz com que haja brigas no meio do povo de Deus. Imagine um pastor na igreja que tem no seu coração inveja dos outros e egoísmo no coração, onde ele quer que a esposa dele se dê bem, onde ele quer que o filho dele se dê bem. Isso iria destruir a igreja devido a constantes brigas. Muitas vezes nós criticamos os homens de Brasília e fazemos muitas vezes a mesma coisa. Nós não queremos a justiça, queremos o benefício dos nossos. E nós não somos muito melhores do que os corruptos de Brasília quando fazemos isso. Imagine uma pessoa que tem o seu coração movido por dois fatores: inveja e egoísmo. Uma pessoa com esses dois sentimentos certamente não agirá com mansidão, nem mesmo com um procedimento digno. Então Tiago fala que se esses sentimentos estivessem no coração deles, eles não deveriam fazer duas coisas. Primeiro, gloriar-se disso. Não se gabar de ter esse sentimento. Esse era um motivo para se envergonhar. E mais, mentir contra a verdade. Por terem atitudes dirigidas por inveja amargurada e sentimento faccioso, eles mentiriam contra a palavra de Deus, contra a verdade descrita aqui. Ou seja, colocaria a palavra de Deus em descrédito. Entendam exatamente o que ele quer falar aqui. Gloriar-se de algo errado, irmãos, é quando uma pessoa não tem coragem de defender algo que é errado. Como o ministro diz que ele é STF Esporte Clube, ainda que esteja tudo errado, a pessoa não tem vergonha na cara, se gloria de fazer o errado, porque está falando dentro de quatro paredes. É lá de Brasília que começa, irmãos. Isso se reflete na igreja, isso se reflete no meio do povo de Deus. E também mentir contra a verdade. Ou seja, é fazer algo que tira o crédito da palavra de Deus. É como se a pregação do evangelho fosse uma grande mentira. Eu tive o privilégio de pregar na reunião do presbitério no sábado pela manhã e pude falar que o maior desafio que eu tenho
dentro do trabalho missionário que faço dentro da Universidade Mackenzie, não é ideias contrárias à Bíblia, não é ideologias, mas são os crentes que dão um mau testemunho, que torna a verdade de Deus como se fosse uma mentira. É como se toda pessoa que prega o Evangelho pregasse uma grande mentira, porque não vive aquilo. A tolice, que tira a sabedoria que vem da palavra de Deus. E muitos crentes envergonham o Evangelho por suas atitudes serem marcadas por inveja amargurada e sentimento faccioso. Então, dos versículos 15 a 18, Tiago mostra a diferença entre a sabedoria do alto e a que não vem do alto. Uma observação que precisamos fazer é que ele faz isso para que aqueles que desejam ser mestres saibam que a sabedoria vinda de Deus está em contraste com a sabedoria humana que alguns deles estavam apresentando. É importante sabermos essa diferença para sabermos qual sabedoria tem regido as nossas vidas. Vejamos então, segunda parte do nosso texto, os versículos 15 a 18, que fala da diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria vinda lá do alto. O texto afirma: esta, no versículo 15, não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Nesse versículo aqui, Tiago mostra que as pessoas que têm no coração inveja amargurada e sentimento faccioso não têm como ter a sabedoria vinda do céu. A sabedoria que é descrita aqui no versículo 15 como a sabedoria que desce lá do alto. Isso mostra o quanto a sabedoria humana e a sabedoria divina são completamente distintas. Para Tiago, a sabedoria humana, além de ser motivada por inveja e orgulho, ela é descrita de 3 formas. Ela é terrena, animal e demoníaca. E nós precisamos entender exatamente o que são essas 3 características. Quando ele fala da sabedoria humana como sendo algo terreno, é porque ela está em contraste com a sabedoria que desce do alto. Vejam, ele fala da sabedoria que desce do alto e ele fala então de uma sabedoria que é terrena. Ou seja, se ela é terrena, ela é transitória e imperfeita. Não só pensa nas coisas terrenas, mas ela só pensa nas coisas terrenas e não nas celestes. Além disso, ela é animal. A ideia aqui é que ela está em contraste com aquilo que é espiritual. Ou seja, ela não vem do Espírito Santo, que inspirou a palavra e que conduz os servos de Deus. Ela procede do homem em seu estado de queda. Essa sabedoria escarnece das coisas espirituais. Como, por exemplo, vemos homens que se dizem sábios, professores de universidades, filósofos, mestres, e que dizem que a Bíblia é apenas um livro de uma experiência religiosa, ou só um livro de mitos. É uma sabedoria animal, de um burro, de uma anta. Mas também, Tiago termina de uma maneira muito categórica, dizendo que a sabedoria terrena ela é demoníaca. Está em contraste com a sabedoria que vem de Deus. Reflete a forma como os demônios agem. Esse é o ponto. A sabedoria terrena, a sabedoria que não vem de Deus, leva as pessoas a agirem como os demônios. É esse o ponto de Tiago. De tal forma que um demônio não é muito pior do que uma pessoa que está entregue aos seus pecados. Porque ela vive para transgredir a lei do Senhor. A sabedoria terrena, ela é demoníaca, porque ela não parte do princípio de que Deus se revela na sua palavra, que devemos nos arrepender dos nossos pecados e viver de acordo com a vontade dele. Procede da atuação de demônios e não de Deus. Essa sabedoria faz com que as pessoas acreditem nas verdades do diabo, de que o homem não precisa de Deus, de que Deus está morto. Isso mostra, queridos, o quão grave é a situação daqueles que se julgam sábios, mas que são contra a sabedoria que vem de Deus. Elas estão refletindo a sabedoria do diabo. Hoje, tem muitas pessoas que estão cedendo a essa sabedoria. Tal como os nossos primeiros pais creram na sabedoria da serpente. Lembram-se? Não coma do fruto. E a sabedoria da serpente é: não vai dar nada, coma. E a sabedoria da serpente só conduz a isso, a morte. Porque é demoníaco. Não é à toa que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele mata, ele destrói a vida das pessoas, dizendo que está fazendo um grande bem para essas pessoas.
E acaba a vida não apenas da pessoa que está pecando, mas da posteridade. Quantas crianças vão nascer daqui a 9 meses, irmãos? Por causa da prostituição das pessoas que estão entregues às festas imundas que temos em toda a parte do país. E elas são sábios, tolos, com a sabedoria demoníaca, e se achando muito espertinhos. Tal como os nossos primeiros pais. Eles escutam o canto da serpente e pecam. E às vezes se envergonham. E não têm absolutamente nada para fazer depois com seus pecados. No versículo 16, Tiago expõe os efeitos problemáticos da sabedoria terrena. Ele diz o seguinte: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago mostra que o coração movido por inveja e sentimento faccioso, é o que nós vimos descrito no versículo 14, é fruto de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. E esse tipo de sabedoria gera duas coisas. Ele fala que gera confusão e toda espécie de coisas ruins. Percebam uma coisa. Aquilo que era apenas sentimentos do coração, como inveja você tem no seu coração. Ou sentimento faccioso. Sentimento é no coração. Aquilo começou a ter um aspecto externo. É o que ele fala aqui. Que isso gera duas coisas. Ou seja, os pecados do coração da pessoa, de ter inveja e sentimento faccioso, começa a transbordar, gerando duas coisas. A primeira coisa que ele fala, que é confusão. A falta de ordem. A falta de paz. Lugares onde tem pessoas com inveja amargurada e sentimento faccioso, tendem à confusão. Vocês já viram, irmãos, os vídeos do carnaval? Estou aproveitando. Depois pega no jornal. Domingo passado, vocês viram? O que houve na Paulista? Quanta confusão, quanta briga. E está todo mundo se achando ali espertão, viu? Eu sou esperto, eu sou inteligente. Mas está lá. E o que gera sabedoria? Terrena, demoníaca. Confusão, briga, tumulto. E ele fala que não só isso, mas toda espécie de coisa ruim. Doença venérea, problema de saúde, pessoa com depressão, tudo isso vem de sabedoria terrena, quando a sabedoria não vem de Deus. Quando a pessoa acha que sabe mais do que Deus, vem todo tipo de coisa ruim. Tiago cansou de dizer, se eu for parar para dizer, vai ser muita coisa, então eu vou dizer, tudo de ruim, tudo que não presta, vem da onde? Da sabedoria terrena. Nós podemos lembrar de amargura, inveja, ódio, falta de perdão, tristeza, dor, egoísmo, vaidade, briga, mentira, fofoca, todo tipo de coisa ruim. Vem da sabedoria que vem dos homens e não de Deus. Vemos com isso o motivo pelo qual o mundo está em confusão e guerra, irmãos. É justamente por causa da rejeição da sabedoria que vem de Deus. Por que existem guerras? Rejeição da sabedoria que vem da parte de Deus. Depois de descrever os efeitos da sabedoria terrena, Tiago então passa a descrever a sabedoria que vem de Deus. Ele afirma no versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago indica aqui 8 características da sabedoria que vem lá do alto. E essas 8 características se tornam virtudes daqueles que têm a sabedoria lá do alto. É diante dessa relação que podemos verificar se de fato uma pessoa tem a sabedoria que vem lá do alto. Primeiro fruto descrito aqui por Tiago é pureza. Como que você sabe se uma pessoa tem a sabedoria vinda de Deus? Se ela é uma pessoa pura. Bem-aventurados os puros de coração. Se a pessoa é livre da impureza moral, do roubo, do adultério, se a pessoa luta para viver de acordo com a lei moral de Deus, não é que a pessoa é perfeita, mas ela é pura, porque tem pureza na vida dela, tal como Cristo era puro. Também, em segundo lugar, ela é pacífica. Ela não produz confusão.
Se você acha que é esperto e a sua sabedoria, o ser esperto só produz briga, é tolice. Antes, a sabedoria que vem de Deus promove a paz. Não conduz para a guerra, mas a paz, ela é pacificadora. E a pergunta é, no lugar que você vai, você gera a paz ou a guerra? Você que é crente, você fica levando fofoca de um lado para outro? Você não sabe o que fulano falou de você. Tem gente que onde chega, crente, parece uma miséria que só leva notícia ruim para gerar mais briga. Segundo, terceiro melhor, é indulgente. A sabedoria da parte de Deus, ela é indulgente. Ela tem a disposição de perdoar. É disposto a tolerar, a ceder. Também ela é tratável. Ela é alguém aberto para diálogo e mudança. Por isso que aquele tipo de gente turrão, que não muda por nada, é bobo, é burro. E às vezes nós vemos que fulano tem muita personalidade. Isso não é personalidade, isso é tolice. Uma pessoa que não está disposto a ouvir o outro e ceder em alguma medida para alguma coisa, isso não é sabedoria que vem do alto. É alguém que você às vezes tem medo de conversar porque você não sabe a reação dela. Você já viu gente assim? Não fala com fulano não, porque eu não sei o que vai vir de fulano. Meus irmãos, isso é a prova de que a pessoa que é assim não tem a sabedoria da parte de Deus. E tem gente que se orgulha disso, viu? Pastor, porque comigo é assim mesmo. Falou, vai ouvir. Não pense que vai me dobrar fácil, não. E a pessoa acha que é espertona porque está falando isso. Isso, segundo a palavra de Deus, é sinal de tolice. De ter uma sabedoria que não vem de Deus. Em quinto lugar, essa sabedoria é plena de misericórdia, cheia de misericórdia. Ou seja, tem a capacidade de sofrer com a dor do outro. Você quer saber se você é sábio? Você consegue sofrer com o outro? Chorar com os que choram? Se alegrar com os que estão felizes? Não tem inveja, mas se alegra com a vitória dos outros? Também plena de bons frutos. Ou seja, produz bons frutos para o Evangelho. Nós temos até os frutos do Espírito, lembram-se? Jesus disse também que seríamos conhecidos por nossos frutos. E por fim, ele volta ao ponto. Essa sabedoria vinda da parte de Deus, ela é imparcial. Ou seja, ela não dá privilégio para uns em detrimento de outro. Agora sim, por fim, o oitavo e último, é sem fingimento, sem hipocrisia, sincera, não faz as coisas por interesse. Então Tiago conclui no versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqui Tiago destaca um atributo especial da sabedoria. A sua natureza pacífica. Ela é a segunda característica descrita no versículo 17. E ele fala que é no meio dessa paz, gerada pela sabedoria que vem do alto, que se semeia o fruto da justiça. Ou seja, que se prega o Evangelho. O Evangelho não é pregado, ou ele não tem um efeito no lugar onde só tem briga, confusão. Você já viu? Imagine você pregar em meio a toda a confusão de briga das pessoas. Faz algum sentido? Onde um é de Paulo, outro é de Apolo, e outros melhores, que se acham mais espirituais, são de Cristo. A mensagem do Evangelho se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça. Vemos como precisamos, queridos, da sabedoria lá do alto, para gerar a paz no meio da igreja e gerar a paz entre as pessoas que estão em inimizade contra Deus. Sabe qual é o primeiro ponto que você precisa observar para evangelizar bem? A sua vida. Uma vida sábia, que sabe um momento de calar, que sabe um momento de falar, onde você não é visto como alguém que briga o tempo todo, mas que você é visto como alguém que acolhe, que é flexível, que é pacífico. Não que você é um zero à esquerda, que fica calado e que aceita tudo, não é isso. Jesus não era assim. O mesmo Cristo que soube se calar, foi o Cristo que soube apontar o pecado dos mestres da lei, chamá-los de sepulcros caiados.
Foi o mesmo mestre da lei que entrou no templo, quebrou tudo que tinha ali dentro. Dessa forma, você quer saber como você pode evangelizar melhor? Tenha a sabedoria que vem lá do alto. Seja tratável, seja puro, tenha mansidão. E esse será o melhor caminho para você poder semear a palavra de Cristo Jesus. Queridos, concluindo a nossa exposição, como de costume, quero trazer 4 aplicações de maneira mais objetiva diante daquilo que vimos no nosso texto. A primeira aplicação é que, meus irmãos, vemos a sabedoria do alto como produzindo várias virtudes aqui nesse texto. E talvez você, ao ouvir o sermão, diga: pastor, infelizmente eu estou muito longe disso. E eu vou ser bem sincero com você, não só você, mas eu também estou muito longe disso. O problema é quando você ouviu esse sermão e pensou assim: ó, fulano tinha que ouvir. Ou então fala a Deus com fulano. E você não parou e disse: Deus está falando comigo. Esse é o primeiro sinal de que você é um tolo. Se Deus não falou nada com você. Mas se você, ao ouvir essa palavra, você consegue perceber os seus próprios pecados, saiba que você faz parte do clube daqueles que reconhecem o pecado do coração e que querem a sabedoria da parte de Deus. Ok, pastor. Quer dizer então que Tiago está falando de algo impossível que nunca existiu? Não. Tiago está falando, no final das contas, de algo que ele pessoalmente pôde ver no seu irmão, o Senhor Jesus Cristo. Aonde que vemos uma pessoa que teve todas essas qualidades? Todas as qualidades dessa sabedoria que vem lá do alto? Em Cristo. A sabedoria do alto não é apenas um conceito de faça isso ou deixe de fazer aquilo. Mas a sabedoria lá do alto se manifestou em uma pessoa. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, o santo apóstolo fala: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus. Mas também, quem é esse homem? Ele é a própria sabedoria de Deus. Cristo não foi apenas um sábio. Cristo é a sabedoria encarnada. Cristo não foi apenas um pregador do Evangelho. Ele era o Evangelho encarnado. O Senhor Jesus, ele é descrito como a sabedoria da parte de Deus. E nós só podemos ser sábios se estivermos acima de tudo ao lado dele. Não é à toa que muitos estudiosos defendem a ideia de que não existe só 3 ofícios para Cristo: profeta, sacerdote e rei. Alguns chegam até a mencionar a possibilidade de um 4º ofício de Cristo, de ser o sábio por excelência. Porque vocês acham que Salomão viveu tudo aquilo que ele escreveu nos provérbios? Claro que não. Eclesiastes é a prova disso. Mas houve um homem que viveu tudo que ele escreveu em provérbios. E esse homem é Cristo. E você não conseguirá ter sabedoria se você não olhar para você mesmo e dizer: ai de mim porque eu sou tolo. Ai de mim porque a estultícia está entranhada em mim, no meu coração. E é por isso que eu preciso do Redentor. É por isso que eu preciso que Ele me perdoe dos meus pecados. Mas não para aí. Eu preciso que Ele guie os meus caminhos. Eu preciso que em meio às encruzilhadas, em meio às dificuldades, Ele diga como viver, como proceder nesse mundo. E é por isso que a primeira coisa que você precisa ter em mente é que esse texto não está dizendo que você vai viver. Esse texto está falando daquilo que Cristo viveu, e que você olhar para Cristo, você vai viver isso, buscando diariamente viver de acordo com aquilo que Cristo ensinou. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós nessa manhã é que as pessoas falam que idade é que promove a sabedoria. Eu não quero desmerecer o poder da idade. Não quero desmerecer os cabelos brancos, que a Bíblia fala constantemente para honrá-los. Mas eu preciso ser claro. Podemos ver idosos tolos e jovens sábios. Não é à toa que Davi diz que ele é mais sábio do que os seus mestres, porque ele medita na lei do Senhor. Ele, um homem jovem, podia ser mais sábio do que muito idoso.
E é por isso que uma criança que conhece o Evangelho de Cristo e que é um crente de verdade é mais sábio do que uma pessoa de 100 anos e que não viveu um dia só na presença de Cristo. A sabedoria está em conhecer a Cristo. A sabedoria está em conhecer o Evangelho. E é por isso, pais, que é tão bonita a missão de vocês. Fazer dos seus filhos homens e mulheres sábios. É por isso que é tão linda a missão de vocês, presbíteros. Vocês que pastoreiam o rebanho de Cristo. Porque o papel de vocês é tornar as ovelhas de Cristo pessoas sábias. Que não escutam a voz do lobo, mas que escutam a voz do bom pastor. Que vivem em integridade, que vivem em santidade. Isso acontece, queridos. Da tolice está no coração dos homens, daqueles que não conhecem a Cristo, porque eles não sabem a fonte da verdadeira sabedoria. Se a verdadeira sabedoria ela desce dos céus, isso é uma clara referência ao Deus que desceu dos céus e se tornou um de nós, e tabernaculou entre nós, e pegou um tanto de homem e tornou esses homens sábios. Esses homens transtornaram o mundo e até hoje nós falamos do que esses homens pregaram, os apóstolos de Cristo. A sabedoria desce do alto, porque Cristo desceu do alto para se revelar a nós, para revelar o Deus a nós. E a minha terceira aplicação é para vocês, crianças. Vocês precisam desejar sabedoria mais do que qualquer outra coisa. Talvez vocês conheçam a história do rei Salomão. Lembram-se? Ele assumiu o trono do seu pai. Deus apareceu para ele e disse: o que vocês querem? O que você quer? Diz que eu vou te dar. E o que ele pediu não foi dinheiro, não foi provisão, não foi mulheres. Ele disse: eu quero sabedoria. Não sabedoria para que eu possa viver bem apenas, mas sabedoria para que eu possa cuidar do teu rebanho, do povo que o Senhor colocou debaixo da minha autoridade. E é por isso, crianças, peçam a Cristo diariamente sabedoria, porque Ele é a fonte de toda sabedoria. E todas as vezes que vocês derem espaço para o pecado de vocês, tudo de ruim vai acontecer com vocês. Como diz a palavra de Deus. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Seja sábio de acordo com a sabedoria que vem de Deus. Para que você possa viver em paz. Para que você alcance descanso aqui na terra. Porque todas as vezes que você quer agir por sua sabedoria, a sua sabedoria lhe levará à destruição. Todas as vezes que você quiser saber mais do que o Deus que se revela na palavra, você vai se envergonhar. Porque sempre o pecado leva para a vergonha. Se lembram dos nossos primeiros pais? Eles ficaram com vergonha de Deus. Não era só porque eles estavam sem roupas. Eles ficaram com vergonha da estultice deles. E o pecado leva a isso. Lembram-se do texto de Provérbios 1 que lemos? Pessoas que clamam misericórdia, mas a vergonha já chegou sobre eles. E é por isso, queridos, por isso que vocês, pequenos do Senhor, vocês devem orar pedindo a Deus sabedoria. Peçam a Deus: Senhor, me faz crescer com sabedoria vinda da tua parte. Mas a minha quarta e última aplicação é para você que está conosco nessa manhã e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Qual é a origem da sabedoria que governa a sua vida? É a sabedoria que desce lá do alto? É a sabedoria que você foi adquirindo com a vida? Talvez você se ache espertão, né? Sábio. Mas a verdadeira sabedoria vem do alto, de Cristo. Apenas Cristo pode te dar a verdadeira sabedoria que conduz para a salvação da sua alma. Porque a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. Mas a loucura que vem da parte de Deus, a mensagem de Cristo, é aquilo que traz a salvação. E é diante dessa realidade que eu chamo você a se render. Aquele que é a verdadeira sabedoria de Deus. Se volte para a verdadeira sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. Aquele que, sendo sábio, nasceu não como um rei, mas nasceu como um homem pobre, para confundir a sabedoria dos homens.
que não entenderam um rei ser posto em estrebaria. Os homens que de tão insensatos não conseguiram ver a glória do rei que dava pão e peixes a todos. A glória do rei que transformava água em vinho. A glória do rei que pegava gente morta e trazia vida. A glória do rei que pegava pessoas imundas e tornava elas puras. A glória do rei que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A glória do rei que foi assunto aos céus. Mas certamente você haverá de ver a glória do rei que há de voltar por entre as nuvens com sua sabedoria. E é diante disso que eu lhe chamo. Torne a sua sabedoria terrena em esterco. Torne a sua sabedoria humana em lixo diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça que você não pode viver sem esse sábio, sem esse profeta, sem esse rei, sem o próprio Deus que tabernaculou entre nós, para que você saiba o caminho. Não o caminho para acertar tudo a sua vida, mas para que você escute a voz do bom pastor, siga ele e você possa entrar na Nova Jerusalém. Enquanto as vozes do mundo falarem mais alto no seu coração do que a voz de Cristo, você não caminha para a Nova Jerusalém. E é por isso, tal como o salmista, faça calar e silenciar a sua alma, para que a voz de Cristo ecoe no seu coração. Se arrependa dos seus pecados e renda-se ao sábio por excelência, aquele que é a verdadeira sabedoria da parte de Deus e que vai tornar você sábio. Cristo Jesus, o nosso Senhor, a esperança da igreja, em nome de quem nós nos rendemos nessa manhã. Oremos, queridos.